Olá, boa tarde, prezados. Estamos na presença do reverendo Antônio Correia. Eu sou o Gelson Camões, sociólogo. Como já disse, este é o programa Conheça a Verdade. E como tal, convidamos o reverendo Antônio para nos elucidar relativamente a um tema que muito tem se debatido, que é, na verdade, o porquê que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu as pessoas na época do dilúvio e ainda assim não destruiu a Satanás, sendo como um dos principais mentores para certas atrocidades que as pessoas foram cometendo nestas determinadas épocas. Reverendo, então o que nos pode dizer com base a esses questionamentos que têm surgido na mente das pessoas, dos crentes sobretudo, sobre Deus não ter destruído Satanás quando poderia e ainda assim ter sacrificado os seus filhos, sendo que somos sua imagem e semelhança? Muito bem. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde, bom dia para aquele que nos ouve. Conforme já foi apresentado, sou o servo do Senhor, apóstolo Antônio Correia, e estamos aqui nesse programa Tempo da Verdade, não é? Conheça a Verdade, para podermos então abordarmos debaixo desses mesmos temas que já nos foram apresentados aqui. Então, são temas muito pertinentes, são temas profundos, difícil de serem abordados, porque nós conhecemos que Deus é um Deus de amor. E sendo Deus um Deus de amor, como então pode destruir uma cidade como Sodoma e Gomorra, que era composta por crianças inocentes, podemos assim dizer, familiares, pais, mães. Então, é algo difícil de se responder. Mas nós precisamos ir do princípio. Precisamos entender do princípio. Quando falamos de Deus destruir Sodoma e Gomorra, que são os seus próprios filhos, e poupar a Lúcifer, que é o causador de todo esse mal, não podemos afirmar taxativamente que Deus poupou Lúcifer. De modo algum, Deus poupou Lúcifer. O que acontece é que quando Lúcifer transgride a palavra de Deus, quando Lúcifer transgride a palavra de Deus, em rebelião a Deus, Ezequiel, nós podemos entender que ele se orgulhou pela sua glória, pela sua sabedoria, e ele almejou o trono de Deus, ser igual ao Altíssimo. Então, Deus, pelo seu poder, ele não destruiu logo no mesmo momento Lúcifer, pois embora que no momento que ele pecou, automaticamente destruiu. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o Lúcifer estava condenado à morte no momento que ele pecou. Mas não por isso que Deus expulsou do céu. Deus tinha que mostrar aos anjos dos céus, Deus tinha que mostrar aos anjos do céu a real natureza por detrás das ações de Satanás. Porque eu acredito que os anjos estavam assim, porque Satanás levou a terça parte dos anjos. Então, é muito possível que os anjos estavam se indagar, na dúvida, mas será que Lúcifer tem razão? Será que Deus tem razão? Por isso é que ele conseguiu convencer uma boa parte dos seres celestiais. Então, Deus, se destruísse Satanás no mesmo momento, o que é que os anjos poderiam dizer? Que não. Deus usou da sua força, da sua autoridade para destruir o inferior, porque ele tinha razão, então ele não é justo. Há alguma coisa ali que suscitaria dúvida no coração dos anjos. E os anjos estariam a obedecer, a servir a Deus, não baseado no amor, mas baseado na imposição, baseado no medo de que se poderia se levantar também contra o seu Criador, seriam fumegados, seriam destruídos. Então eles estavam a serviriam a Deus, melhor dizer, por temor a Deus.
Então, Deus, pela sua infinita sabedoria, tinha que deixar com que Lúcifer permanecesse no céu para que a sua real natureza fosse revelada. E é isso que aconteceu. Lúcifer no céu revelou a sua real natureza, visto que Deus é a fonte do amor, não há amor sem Deus, porque Deus é o amor. Deus ele é o portador da justiça eterna, da paz, da santidade. Então, no momento que Lúcifer decide se afastar de Deus, ele tomou também a decisão de se afastar do amor, se afastar da paz. Então, esse afastamento, cedo ou tarde, poderia ser revelado pela ausência da paz e do amor no coração de Lúcifer. Então, Deus tinha que dar tempo ao tempo para que os anjos celestiais pudessem ver a real natureza de alguém que se afasta do seu Criador. Então, Deus sendo amor e Lúcifer se afastando do amor, então significa que, cedo ou tarde, o ódio poderia brotar, porque na ausência do amor nós encontramos o ódio. É isso que aconteceu no céu. Depois de um tempo, houve exatamente a demonstração perante todos os seres celestiais da real natureza de Lúcifer. E essa natureza também foi expressa em todos os anjos que seguiram o mesmo caminho de Lúcifer. Então todos puderam contemplar, todos podiam ver que de fato Lúcifer não é aquilo que ele dizia ser e que não possuía aquilo que ele dizia possuir. Então, está ali porque Deus não permitiu com que o mal fosse destruído de uma vez. Ele tinha que ter o seu curso. As pessoas tinham que ver o que é, na verdade, o mal. Até onde o mal chegaria. Hoje podemos dizer que os anjos contemplam o horror do inferno. Os anjos contemplam o horror que ocorre na humanidade, em que as crianças são violentadas, estupradas. E eles sabem que tudo isso começou aonde? Começou lá, quando Lúcifer decidiu se rebeliar contra Deus. Então, naquela rebelião, era como se não havia um mal, assim, era como se fosse algo normal. É alguém que tem uma ideia, é alguém que quer também status. Mas o tempo mostrou aos anjos e aos homens quão maligno é Satanás e quão maligno é a decisão que Satanás tomou e quão maligno é o mal que estava por detrás de Satanás. Então, hoje as pessoas têm uma consciência, tanto os seres espirituais, os anjos, os homens, daquilo que de fato é o mal, não só entre os homens, mas também na existência da criação. Agora, quando falamos com relação a Sodoma e Gomorra, eu quero fazer, os telespectadores estão lá a nos assistir nessas lives, nesse vídeo. Eu quero que também eles possam entender que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Mas também Deus é um Deus de justiça. Deus é justo. E sendo Ele o Criador de todas as coisas, a criação está debaixo da sua autoridade suprema. Deus não é simplesmente o Criador do universo. Deus também é o juiz do universo. Assim como Ele é um Deus de amor, a sua justiça é baseada no seu amor. Sodoma e Gomorra são cidades que se desviaram de Deus. Se desviaram do caminho do Senhor. E praticaram atos bárbaros. De modo que até anjos queriam violentar. Praticaram, conforme o próprio nome, Sodoma. Homens tendo relações com homens. Mulheres com mulheres. Isso era o normal de Sodoma. Era o normal de Gomorra. Havia muita imoralidade, havia impiedade ali. Mas não é que Deus não enviou alguém para ser testemunho para eles. Deus enviou o Ló. Deus enviou Ló, que é o sobrinho de Abraão, para ser exemplo de justiça e poder mostrar o caminho que o povo de Sodoma e Gomorra deveria seguir. Mas eles não deram ouvido a Ló.
E não só Deus enviando lá Ló, Deus também enviou 2 anjos. Mas eles queriam, veja só, queriam estuprar os anjos. E não parou por ali. Deus também enviou um intercessor. Quem é esse intercessor? Abraão. Deus sabia da maldade de Sodoma e Gomorra e do que eles mereceriam. Mas Deus disse, não, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra. Eu tenho que enviar Abraão. Eu tenho que levantar o intercessor. Então Deus explica para Abraão aquilo que ele quer fazer com Sodoma e Gomorra. E Abraão, por sua vez, se sente na posição de interceder por Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Mas, mesmo assim, Abraão dizia a Deus, se tiver X justo, não, Deus disse, não vou destruir. Se tiver X, Abraão foi lutando com Deus na oração, até baixou no número, que o próprio Abraão, a sua consciência, dizia também, se naquela cidade nem Deus justo não tiver, então, o próprio ser humano entendeu que não. Se nem Deus justo tem, não adianta essa cidade subsistir. Vocês conseguem compreender? Porque ali foi o limite do raciocínio de Abraão. Foi o limite do raciocínio. Porque ele poderia abaixar mais. E nós estamos a ver que Deus, antes de destruir aquela cidade, enviou anjos. Enviou homens justos no meio deles. Levantou intercessores. E Deus fez coisas para que aquele povo não fosse destruído. Mas eles não deram vida. É como o evangelho hoje. Sodoma e Gomorra é o mundo hoje. O mundo existente hoje é como Sodoma e Gomorra. Deus está a enviar anjos. Deus está a enviar justos. Deus está a levantar intercessores, pastores. Deus está a levantar evangelistas para anunciar o evangelho aos homens. E os homens não querem aceitar o evangelho. Não querem receber essas boas notícias da salvação. Então, o que resta para essa sociedade? Ou melhor, o que resta para esse mundo existente hoje? Destruição. Então é a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então é a destruição. Então se dizemos que Deus é injusto por destruir o mundo agora, ou melhor, destruir o mundo ontem, Sodoma e Gomorra, então diríamos que também é injusto destruir a maldade no mundo hoje. Então é uma história se repetindo de uma forma diferente. Ok, acho que realmente tiraram-nos as dúvidas aqui, tal como foram ditas pelo reverendo. Ele disse muito bem, elucidando aqui duas palavras muito importantes, justiça e amor, e a falta, se calhar, de algum temor a Deus naquela época, pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. E muito bem dito, muito bem dito. Queria